Louvai o Senhor, todas as nações, aclamai-o todos os povos. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Então voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos e irmãs, e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a construir, e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, iniciamos hoje esse Evangelho, no qual, para mim, é o mais radical de Jesus. Jesus vai falar diretamente para a multidão quais são as suas exigências para segui-lo. O Evangelho fala de discípulos, em primeiro lugar. O que é um discípulo? Hoje em dia não se vê falar muito na sociedade, mas no tempo de Jesus era muito comum que alguém quisesse seguir um mestre. Escolhia um mestre daqueles que mais lhe agradavam, que tinham ideias que lhe agradavam e acabavam por seguir aquele mestre. Hoje também continua, não com esse nome de discípulo, mas nós que participamos da liturgia, escutamos muitas vezes, quem conhece a Sagrada Escritura, sobretudo o Novo Testamento, fala sobre o discípulo. Originalmente falando, ser discípulo está intimamente ligado com uma disciplina. É alguém que se coloca para seguir um mestre, um determinado mestre, e que se sujeita a ele em tudo, para poder aprender aquela disciplina dos seus ensinamentos. E o que se espera de um discípulo? É que ele aprenda
é que ele siga as orientações na sua vida do seu mestre. Então nós que dizemos que seguimos Jesus, é fundamental que nós tenhamos essa ideia muito clara para nós, que para ser discípulo de Jesus é realmente muito difícil para quem não ama a Ele. Jesus está querendo dizer, em primeiro lugar, que se alguém vem ter comigo e não me preferir, para além dos seus familiares, para além daquilo que você mais gosta, para os seus afazeres, para aquilo que você possui, Jesus diz que esse não está apto para ser seu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, também não pode. Então essa é a primeira parte do Evangelho, em que Jesus vem diretamente para nós, fazendo essa exigência radical. Só segue verdadeiramente Jesus, de acordo com o que Ele quer, se for na radicalidade do amor. Porque se não for na radicalidade do amor, transforma-se em outra coisa ou outras coisas distintas. Porque onde não há amor, há um aprisionamento. As pessoas não são livres, porque o amor liberta. Quem não ama verdadeiramente, sobretudo a Cristo, então vive uma pessoa aprisionada no seu próprio eu, naquilo que mais deseja, que mais gosta. Mas quem ama verdadeiramente, com amor, é livre, porque o amor nos dá essa liberdade. Por isso que para seguir Jesus exige isto, amor. Jesus também nos apresenta nesta primeira parte para dizer que quem quer segui-lo não pode ser um certo tipo de discípulo, como a multidão que está sempre a seguir Jesus, por seus interesses. Muitos seguiam Jesus porque gostavam de escutá-lo, de ouvi-lo, as suas histórias. Outros seguiam Jesus porque Jesus fazia muitos milagres, então muitos corriam atrás dos milagres, de libertações, de curas. Será que hoje não está também assim muito parecido? Que muita gente vai atrás da fé só quando está precisando do milagre, quando está a precisar, não é, de saúde, quando está a vida acabada, quando está mal nos negócios. Aí vai à igreja, aí vai buscar a Deus, vai buscar Jesus. Não é uma forma de interesse? A fé cristã, meus irmãos, não é um comércio. Temos que aprender a viver a fé cristã na sua essência. Não é um comércio, não é uma troca de negócios. É exigente por todas essas coisas, porque para seguir a Cristo, como Ele quer, exige esta renúncia por Ele, por amor a Ele. Quem não renuncia, porque renunciar, não é que você tem que renunciar seus pais, sua mulher, seus filhos, aquilo que você conquistou com seu trabalho. A questão é, quando você coloca todas essas coisas ou pessoas no lugar de Jesus, porque Jesus tem que ser o primeiro na minha vida, não depois dos meus pais, não depois dos meus filhos, não depois dos meus negócios. Jesus tem que ser o primeiro, senão não pode ser meu discípulo. E o que é que vai acontecer? Aquilo que Jesus está aqui chamando a atenção dessa multidão. Muitos seguiam por interesse, muitos seguiam Jesus para escutá-lo e achava bonito. Muitos seguiam Jesus porque outros seguiam Jesus. Não tinham feito uma verdadeira experiência com Cristo, de forma que realmente lhe desse a capacidade de tomar uma decisão clara, objetiva. Por que que eu sigo a Cristo? Por que que Ele é o meu Senhor?
Por que que eu amo? Essa é o mais urgente para os nossos dias de hoje. Estamos sempre a ver, relativamente, em muitos lugares, aqui também, muito tipo de fé muito vazia, que se deixa abalar-se por qualquer crítica que venha de fora, por alguém que vai criticar a sua fé, e você vai deixar até mesmo de manifestar a sua fé, nem sequer fala porque tem medo. Esta fé no seguimento de Jesus não é uma opção verdadeiramente para ele. Então, essa primeira parte é assim, e na segunda parte que Jesus nos apresenta que quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas? Calcular. Para seguir Jesus, temos que aprender também a calcular. Calcular o quê? Calcular na minha própria vida o que é mais importante. O que ganho mais eu com Jesus e o que ganho mais eu só com as coisas do mundo, com as coisas passageiras. Olha, com as coisas passageiras nós perdemos tudo porque não temos Jesus. Mas com Jesus nós teremos sempre tudo, porque Ele é o tudo, deve ser o tudo e o todo na minha vida. Então, é importante vermos toda essa dinâmica que Jesus nos apresenta, seja do calcular a torre, como ao mesmo tempo ganhar uma batalha. Hoje, falar em guerra é muito atual. E Jesus fala aqui qual é o rei que parte para uma guerra contra o outro rei que tem mais soldados do que ele. Ora, aprender a calcular que andar com Jesus é muito mais viável e verdadeiro que eu vença as minhas batalhas do que se eu não tiver Jesus. E depois, ainda se tratando de amor, porque, como eu disse ao princípio, para realmente seguir a Cristo tem que ter amor. Mas também não é um amor só para Ele, porque o amor a Cristo deve ser refletido nos irmãos. O próprio São Paulo, para essa comunidade dos romanos, vai dizer que a caridade é o pleno cumprimento da lei. Nós já sabemos qual é o mandamento que Jesus nos deixou. É aqui o ponto que nós devemos nos posicionar. A caridade não faz mal ao próximo, independentemente se a pessoa é ruim para mim. Eu que sou cristão não posso fazer a caridade só para quem faz o bem para mim. Mas eu tenho que aprender a fazer a caridade até mesmo para aquele que me deseja a morte, que me deseja todo o mal, que me deseja toda a desgraça. É ele que eu devo e nunca falhar a caridade. Então, de fato, as orientações que o próprio São Paulo nos apresenta é que nós devemos não realizar certas coisas contra os mandamentos, mas o amor a Cristo, ao próximo, como a nós, é o principal. Celebrando nesta semana, olhando e rezando, somos convidados a rezar pelos seminários. Eu não digo tanto pelos seminários, os seminários estão vazios. Nós temos que rezar pelos seminaristas, pelos formadores e também para que o Senhor envie mais vocações para os seminários, para nossas dioceses, para as nossas igrejas, que é o que está a precisar mesmo. Então, é um compromisso de cada cristão fiel de comprometer-se, não só nesta semana, mas todos os dias, pedir ao Senhor, né, mais vocações, né, que se entregue a Deus, para que o projeto de Deus também continue com esses pastores. Cada um de nós tem um papel fundamental para a construção do reino de Deus, mas também um comprometimento para aqueles que devem doar a sua vida para seguir a Cristo mais de perto, seja na vida consagrada, seja na vida sacerdotal. Que Nossa Senhora do Rosário de Fátima abençoe a cada um de nós, particularmente aqueles que se encontram doentes, aqueles que estão a viver sozinhos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.